Ao vivo com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Bom, hoje, para não atrasar, vamos direto aí para os índices do mercado, cotações, mercado financeiro, bolsas, o que temos nesta quinta-feira? Vamos lá, Tavinho. O dólar operando com leve queda agora, nesse final de manhã, 0,1%, R$ 4,88 é a cotação da moeda americana nesse momento. Mercado de ações também, já como aconteceu nos dias anteriores, operando em queda. Nesse momento, uma queda leve aqui de menos 0,1%. Petróleo lá fora voltando a subir fortemente, 1,8% agora há pouco, $78 o barril. Refletindo, é claro, a situação de tensões lá no Oriente Médio. Não bastasse a guerra lá entre Israel e o grupo Hamas, e agora com Hezbollah também ameaça de bloqueio de navios lá no Mar Vermelho por grupos terroristas lá situados no Iêmen. Isso, um conjunto de fatores aí que está fazendo com que o petróleo volte a subir no mercado internacional. $78 agora o tipo Brent, que é referência para o nosso aqui também, da Petrobras. Mercado de commodities agrícolas, soja operando com leve alta de 0,3%, mercado na expectativa da divulgação amanhã do novo levantamento mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que pode trazer alguma mudança nas estimativas da produção mundial de soja. Boa parte, é claro, refletindo aqui a quebra da safra do Brasil. Milho operando com estabilidade nesse momento, trigo cai 0,6%, na Bolsa de Nova York, algodão subindo 1,4%, café arábica sobe 1,5%, açúcar também alta, açúcar bruto em Nova York com alta de 1 ponto percentual, cacau também subindo 0,8%, suco laranja cai 1 ponto percentual, e o boi gordo aqui no mercado futuro da B3 tentando recuperar a queda de ontem, operando com leve alta de 0,3% no contrato de janeiro, Tavinho. Esse é o retrato do mercado neste momento. Ô, Silmar, já que você terminou com o boi gordo, vamos começar aí com as exportações de carne bovina, que em 2023 tiveram 17% de queda, menos na receita. Em volume, os embarques ganharam fôlego. A que se deve isso? Cotação do dólar? Bom, também a gente tem acompanhado aqui, inclusive aqui no seu programa, ao longo do ano todo, as peripécias aqui sofridas pelo mercado de carne bovina. Começou o ano lá, a gente lembra, com a China, lá em fevereiro, suspendendo por um mês inteiro a compra de carne bovina brasileira, sob a alegação daquele caso de vaca louca lá no Pará, que de louca não tinha nada, era um caso atípico, mas a China aproveitou para segurar as importações durante um mês inteiro, todo mês de fevereiro, e ajudou com isso a derrubar os preços do mercado internacional. Ou seja, em parte, acabou sendo uma estratégia para forçar uma queda nos preços, que a gente lembra que lá em 2022 chegaram às alturas. O preço da carne bovina chegou a quase $7.000 a tonelada. Com essa manobra chinesa aqui, o ano acabou se arrastando com um preço bem mais baixo, e isso não se recuperou ao longo de todo o ano. O que cresceu foi o volume. O Brasil conseguiu recuperar, apesar de ficar um mês parado sem exportações para o seu principal cliente, que é a China, conseguiu recuperar depois para a própria China e também para outros mercados. Os volumes mensais de exportação terminaram o ano até num bom patamar, mas o preço não teve como recuperar. Então, tivemos aqui um aumento no volume exportado, mas uma queda na receita. Você não adianta exportar mais volume e ganhar menos, né? Também não faz muito sentido. Mas foi o que aconteceu com o mercado de carne bovina esse ano. Ao contrário de outros setores da economia brasileira, eu sempre cito aqui o caso do açúcar, que foi emblemático no ano passado, que cresceu tanto em volume como também em preço, consequentemente muito valorizada em termos de faturamento das nossas exportações. Infelizmente, com a carne bovina, um esforço lá que foi mal remunerado. Vendemos muito, mas ganhamos pouco. Começou com aquele caso lá da vaca louca lá no Pará, que não era caso de vaca louca e muito menos era vaca, né? Era boi. Era boi louco, coitado do boi. Ainda foi chamado, foi dito aí que o boi sofria do mal da vaca louca. Era um boi louco, coitado. Era velhinho ele, então começou a apresentar sinais de senilidade, cognitividade, etc. e tal. Como todo ser vivo, quando vai envelhecendo, fica mais precário, né? Mais carente de ajuda, porque está sempre cada vez mais deficiente. Vem cá, a Conab estimou uma nova redução da safra de grãos 23-24 no Brasil. A gente já vem acompanhando isso, inclusive, Caju, coloca aí no band.com, por favor. Está entre as notícias do Agroband de hoje. Perdeu, Caju? Uai, não, está aqui.
Tira esse negócio daqui, sobe, tira esse negócio daqui. Não, aqui. Olha aqui, ó. O clima derruba a produção de grãos no Brasil na safra 23-24. Está aqui nas notícias do AgroBand de hoje. E tem uma novidade ali, viu? Já que você falou de boi, o Zuckerberg, o dono do Facebook, anunciou que vai investir na criação de bois. Mas vamos aqui para a derrubada da safra, que também está no nosso AgroBand aqui. Já era previsto, né, Silmar? Bom, a Conab atualizou seus números, divulgou isso ontem, né? Mas, olha, eu diria que a Conab continua otimista ainda. Reduziu bastante, é claro, suas estimativas da produção de soja, de milho também, mas principalmente de soja, mas ainda em níveis que são diferentes daqueles que são estimados já no mercado por analistas especializados, que acham que a quebra da safra brasileira de soja esse ano é muito maior do que essa estimada pela Conab. Só lembrando os números, a previsão inicial da Conab era de uma produção recorde acima de 160 milhões de toneladas de soja. Com a seca que atingiu especialmente o Mato Grosso e outros estados, além do excesso de chuva no sul do país, essas estimativas foram reduzidas agora para 155 milhões. Mas no mercado, o número que está circulando agora com mais frequência já está abaixo de 150, Tavinho, ou seja, uma quebra já superior a 10 milhões de toneladas. A Conab alegou realmente muita dificuldade em atualizar os seus números de produção, porque a gente sabe que com o atraso que aconteceu, especialmente no Mato Grosso, ainda tem gente plantando soja agora em janeiro, ou seja, atrasou tudo, está muito difícil calcular realmente o que os produtores estão fazendo. Alguns abandonaram a ideia de replantar, de soja que perderam ou não conseguiram plantar na época adequada, outros estão replantando, ou seja, estão tentando ainda recuperar o prejuízo. Então, ficou muito difícil estimar nesse momento, a própria Conab admite isso aí, possivelmente no próximo mês sim que vai ter uma estimativa mais atualizada. O fato que a Conab com esse número aí conseguiu é derrubar o mercado ontem. O mercado esperava uma quebra maior, a Conab anunciou um número de 155 milhões de toneladas, acabou derrubando os preços da soja na bolsa. Acabou sendo tudo ruim para o nosso produtor, ou seja, além de estar colhendo menos, está vendo o preço despencar na bolsa. Tem casos aqui com uma queda aqui de quase 6%, no caso de Cascavel, no dia de ontem, por conta dessa queda que houve lá na Bolsa de Chicago. O câmbio também caiu aqui ontem, acabou ajudando a derrubar as cotações. No caso do milho, especialmente com relação à segunda safra, que é a principal, a Conab nem atualizou o seu número, manteve lá a estimativa de dezembro, alegando que não teve tempo realmente de acompanhar essa situação do milho segunda safra, que atrasou também por causa da soja com plantio atrasado, e ninguém tem ideia clara de qual é que vai ser a área plantada de milho segunda safra, chamada antiga safrinha brasileira. Você sabe que vai ter uma queda, uma redução forte na área de plantio por conta do atraso da janela de plantio ideal, que ficou mais curta, né, com todo esse atraso. Mas o fato é que a Conab praticamente ignorou a necessidade aqui de fazer algum tipo de revisão, manteve o mesmo número, ou seja, é uma estimativa que acabou não servindo para nada, né? Em termos de direcionamento de quem acompanha isso, quem aposta no mercado, quem especula, especialmente quem produz, né, também. Então, esse é o retrato da estimativa, nova estimativa da safra de grãos, divulgado ontem pela Conab, com essas ressalvas que eu acabo de fazer. O que está mais ou menos consolidado é a quebra da safra do trigo. Infelizmente, tivemos uma redução muito significativa, a produção ficou em 8,1 milhões de toneladas, são 2,5 milhões abaixo da safra colhida no ano anterior, que foi recorde. Uma pena também, foi uma perda provocada, sobretudo, por excesso de chuvas aí no sul do país. Deve refletir também em números da nossa balança comercial agora nesse 2024 nas exportações. Vamos acompanhar. E completando aí o que o Silmar falou, é que o ano tem 365 dias e 4 estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Ora chove mais, ora chove menos. Né? E você tem as janelas de plantio certinhas, porque se você planta na janela certa a soja, você vai colher a soja no período certo, aí entra com o milho, né, aproveitando e fazendo o vazio sanitário, que é para o controle da ferrugem asiática. Depois você vai tirar o milho e aí vai voltar com a soja. E assim vai. Então, se você tem um atraso, você não tem como compensar isso, porque o ano tem dias fixos e estações do ano fixas, e as janelas são mais ou menos acertadas. É uma questão de matemática. Uma coisa vai empurrando a outra. Escuta aí, para os pecuaristas aí, o Zuckerberg lá
vai criar boi agora, tudo bem, ele vai investir, não vai criar porque de boi ele não sabe nada. Ele vai investir, ele anda com uns projetos diferentes aí, lá na Ásia, acho que nas Filipinas ou na Indonésia, ele está construindo um complexo de casas numa área de selva, com bunker e tudo mais, é misterioso. Os funcionários trabalham e não podem sair de lá para não contar nada para ninguém. E agora vai criar boi? Eu acho que ele está vendo alguma coisa que ninguém está vendo aí no mercado. O que você acha? Davi, o fato é que o negócio dele está começando a dar para trás, ou seja, não. Obrigado, Silmar. Obrigado pelo esclarecimento lógico aí. O negócio dele está começando a dar para trás. É isso aí. O Facebook está perdendo ritmo em termos de acessos lá, então está na hora de dar uma diversificada. Acho que ele está certo aqui, realmente, diversificar um pouco o seu portfólio de investimentos. Rico ele já é, então não precisa disso, mas de repente é um divertimento novo aqui, criar gado, por exemplo, né? Diferente de administrar um Facebook. Acho que ele vai administrar alguém que crie gado para ele, né? Ele vai investir em gado, né? Mas você falou bem, o negócio dele está indo para as cucuias. Está que nem o negócio do petróleo lá com os árabes, que nos Emirados já faz tempo que estão investindo em turismo, né? Porque sabe que o negócio do petróleo não tem muito futuro, não. Tem gente que acredita ainda em furar poço em tal lugar, e que o petróleo, não sei o quê, mas esse tipo de energia aí, ó, está indo para as cucuias. Quem está pensando assim ainda está com a cabeça na época do Tiranossauro Rex. E para terminar, a nossa inflação, 0,56. Dezembro, 4,62, um pouquinho abaixo aí da meta e praticamente dentro da meta. Como é que você viu esse número? Veio acima do esperado, né? Eu surpreendeu um pouquinho a estimativa média dos analistas. Aqui era uma inflação em dezembro em torno de 0,49%, veio 0,56%. Tanto acima do esperado. E o acumulado do ano também ficou acima da expectativa, ficou em 4,62%, embora ainda dentro da meta, teto da meta, que era 4,75%. Mas também veio acima do esperado. E olha, quem puxou essa alta em dezembro foi o setor de alimentos, que é o nosso setor aqui também. Uma explosão de preços aqui, você já citou os produtos, eu vou citar os percentuais aqui de aumento. Batata subiu 19,1% em dezembro. Feijão carioca, 13,8%. O arroz, que já vinha subindo nos meses anteriores, deu mais um salto aqui de 5,8%. E o setor de frutas, na média aqui, também avançou em 3,4%. Só o leite aqui, que teve entre os produtos com maiores oscilações, leite longa-vida, caiu de novo, já pelo quinto mês seguido, pelo que eu me lembro, 1,3%. O setor de leite realmente anda muito mal das pernas, infelizmente, também. Então, isso tudo provocado pelo clima, né? A gente acompanhou a situação climática, ou faltando chuvas em boa parte do país, temperaturas acima dos 40 graus, ou chuva em excesso, como foi o caso do sul do país. Tudo isso ajudou a provocar essa disparada de preços, especialmente nessa questão dos hortigranjeiros, que são mais sensíveis, né, também. Então, isso foi que afetou bastante a inflação dos alimentos no mês de dezembro, que foi o item que liderou em relação a todos os demais, essa alta da inflação acima da expectativa no mês de dezembro, tá vendo? Você falou aí dessas questões climáticas, inclusive no UOL, eu estou procurando ver se eu acho aqui, que eu vi logo de manhã cedo. Esse aqui é o ano mais quente de todos os tempos. E isso vai se confirmando e os estragos provocados aí começaram e a previsão de que seria o ano mais quente foi a partir daquelas altas históricas que nós tivemos no mês de julho, né, em pleno inverno. A partir dali, a coisa descambou de vez e o 2023 está um caos. Aliás, falar em caos, hoje vem mais chuva aí e tem um cavado entrando. Daqui a pouco a Luísa explica para a gente. Tem um cavado entrando aí, que é uma condição atmosférica que impulsiona para pior ainda o volume de chuvas que ontem foi grande, não teve muita ventania ontem, mas as árvores que já estavam com o solo encharcado caíram de novo. Muitas caíram e muito provavelmente outras vão cair hoje. Portanto, da metade para frente hoje, do dia da metade da tarde, é bom se preparar em São Paulo, região e também algumas cidades do interior. Vamos saber direitinho já com a Luísa Cardoso. E vai continuar ruim assim, pelo menos até o sábado e depois continuando com chuva no domingo. Tá complicado, hein? São Pedro não anda de bom humor não, hein? 4 dias seguidos já de chuvas torrenciais em São Paulo, ventania, falta de luz, né? Não sei se na nossa região também andou faltando luz, não estou sem notícias de lá, mas o fato é que voltou toda essa tragédia aqui de queda na energia e depois demora um montão de tempo para religar, né? Pois é, o prefeito andou culpando de novo a Enel aí. Todo mundo culpa a Enel.
A Enel tem culpa se a árvore cresceu e o fio dela ficou no meio, botaram uma árvore lá de grande porte. Aliás, ontem eu fiquei sabendo de uma informação em off, que eu vou transformar em live aqui agora, não é off, é on, né? De gente que já trabalhou muito tempo aí com o paisagismo e essa área urbana da cidade de São Paulo, e que não está mais, mas que essas árvores todas de São Paulo estão condenadas. Elas vão cair todas, mais hora menos hora, dependendo da intempérie climática que a gente vai ter. As pessoas já diziam isso antigamente, agora está se confirmando. Por quê? As raízes estão debaixo do solo, não são abastecidas com nutrientes. Já esgotaram o número de nutrientes que tem no solo. Quando você tem uma árvore a céu aberto, as folhas caem, você tem adubação natural, porque aquilo apodrece, vira adubo, etc. e tal. Embaixo do asfalto, embaixo da calçada, e com um quadradinho desse tamanho, né, para a árvore crescer, ninguém põe adubo ali, ela já esgotou tudo que ela podia esgotar. E aí esquenta o asfalto, esquenta a raiz. Em condições normais de um terreno, ela trabalha com essa condição de esquenta, esfria, molha e seca, como é na natureza. Então, vai cair tudo. Está na hora de alguém tomar uma providência aí, porque vai cair mesmo. Se continuar desse jeito, com a braveza que o tempo anda, vai cair mais ainda. Hoje, inclusive, deve chover granizo, que é como o pessoal chama chuva de pedra, que é o gelo, e ventania forte, de hoje para amanhã e até sábado. Portanto, está na hora de alguém tomar uma providência, né? É verdade, Tavinho. Então, realmente, São Paulo podendo sofrer uma tragédia aqui. E, aliás, é uma situação que eu não vejo aqui. Eu estou em Porto Alegre ainda. Essa situação de árvores extremamente elevadas, assim, ultrapassando a fiação, né? Parece que é uma característica de São Paulo. Escolheram mal aí o planejamento de plantio desse tipo de árvore, né? Que não faz sentido no meio urbano. Essas árvores já têm mais de 50, 70 anos plantadas, já estão velhas. Fatalmente, elas são mais vulneráveis ainda. Houve um erro de planejamento, sim, mas não dá para consertar isso, porque o pessoal vai lá e faz assim, ó, a árvore subiu, pegou a fiação de alta tensão, o pessoal vai lá e faz um V na árvore, assim, para ela não continuar subindo em cima do fio. Mas ficaram duas beiradas que vão fechar novamente. É preciso tomar uma atitude aí mais drástica, porque as tragédias vão acontecer. Gilmar, até amanhã, sexta-feira. Boa tarde, até amanhã.